Hoje a gente vai mergulhar num dos projetos de construção mais ambiciosos e mais catastróficos de toda a história, a Torre de Babel. Essa história icônica da Bíblia é muito mais que um simples conto sobre fracasso, viu? É uma explicação profunda sobre ambição, união e a diversidade da humanidade. Vamos desvendar juntos os segredos dela. A história começa com uma imagem que hoje em dia é até difícil de imaginar. O mundo inteiro com um só povo, uma só voz. O livro de Gênesis descreve uma humanidade tão unida que todo pensamento, toda ideia, podia ser compartilhada sem nenhuma barreira. Era uma era de perfeita harmonia e cooperação. Então fica a pergunta, né? Como é que essa unidade perfeita se quebrou, se fragmentou nas milhares de culturas e línguas que a gente vê hoje pelo mundo? A resposta está num único e gigantesco projeto que nasceu justamente dessa união. E foi essa ambição que deu origem a uma ideia, monumental. Unidos por uma língua só, a humanidade decidiu construir algo tão grandioso que chegaria literalmente nos céus. A ideia era garantir que o nome deles jamais fosse esquecido. Foi, de certa forma, um desafio direto ao divino. Vamos repassar os momentos-chave de Gênesis. Tudo começa com a unidade, um povo só morando na terra de Sinar. Essa união toda gera ambição. Eles resolvem construir uma torre até o céu para ficarem famosos e não se espalharem. Aí vem a observação divina. Deus vê o tamanho do projeto deles, e isso leva à intervenção. Vendo que com aquela união toda nada seria impossível para eles, Deus decide confundir a língua da humanidade. O resultado? A dispersão. Sem conseguir se comunicar, o povo abandona a torre e acaba se espalhando por toda a terra. Mas e o nome, Babel? Por que esse nome? Ele não é só um rótulo, sabe? É um jogo de palavras muito inteligente que carrega a essência da história. Para entender isso, a gente precisa olhar mais de perto para as línguas daquela época. A história da Torre de Babel é um exemplo clássico do que os estudiosos chamam de etiologia. É um nome complicado para uma ideia bem simples. É um tipo de mito criado para responder uma pergunta fundamental. Nesse caso, a pergunta que a gente fez lá no começo. Por que não falamos todos a mesma língua? A história dá uma explicação divina para essa diversidade toda do nosso mundo. E aqui está a grande sacada, o jogo de palavras genial no coração da história. A cidade real da Babilônia tinha um nome na sua própria língua, o acadiano, Ba-Ilim, que significava Portão de Deus. Um nome que mostrava orgulho e poder. Mas os escritores hebreus da Bíblia, muito espertos, associaram esse nome a uma palavra hebraica com um som parecido, Balal, que quer dizer confundir. Assim, na história deles, o portão de Deus vira, inteligentemente, o lugar da confusão. O próprio nome já conta a história toda. Tá, mas e aí qual é a moral da história? Por séculos, muita gente viu isso como uma lição sobre o orgulho, sabe? A humanidade querendo ir longe demais e sendo punida por isso. Mas existe uma interpretação mais moderna que é bem bonita. E se não for uma história sobre castigo? E se, na verdade, for uma celebração da diversidade? Uma explicação de que essa riqueza de culturas e línguas que a gente tem é ela mesma uma criação divina? Isso tudo nos leva a uma pergunta fascinante. Será que existiu uma Torre de Babel de verdade? Muitos estudiosos acreditam que a inspiração para essa história bíblica pode sim ser encontrada nas ruínas da antiga Mesopotâmia. Conheçam o Etemenuk. Ele foi um templo real, gigantesco, um zigurate no coração da antiga Babilônia. O nome dele significava literalmente Templo da Fundação do Céu e da Terra. Dá para ouvir a mesma ambição incrível nesse nome, né? A mesma da história bíblica. Uma construção feita para ligar o mundo dos homens diretamente com os céus. A teoria mais aceita hoje em dia é que quando os israelitas foram exilados na Babilônia, lá no século 6 a.C., eles devem ter visto essa estrutura colossal. A visão desse templo enorme, talvez em ruínas ou ainda em construção, muito provavelmente inspirou a história da torre inacabada que a gente encontra em Gênesis. É curioso que a própria Bíblia não fala a altura exata da torre. Mas isso, claro, não impediu que outros escritores depois imaginassem. E a visão deles sobre o tamanho da torre é algo quase impossível de acreditar. Quão alta eles achavam que ela era? A resposta é impressionante. Para a gente ter uma ideia, vamos pensar no prédio mais alto do mundo hoje, o Burj Khalifa. Ele tem impressionantes 828 metros. Agora, olha só que textos antigos como o Livro dos Jubileus diziam. Eles imaginaram a Torre de Babel com uma altura de 2.484 metros. Isso não é só mais alto, é 3 vezes a altura do nosso maior arranha-céu moderno. É uma estrutura de proporções míticas realmente inimagináveis.
Mas a influência da história não ficou lá na antiguidade, não. Vamos ver agora como a Torre de Babel continua ecoando no nosso mundo, de jeitos que a gente talvez nem perceba. O legado de Babel está por toda parte. A história aparece em vários outros textos antigos e, curiosamente, existem mitos parecidos sobre uma confusão repentina de línguas em culturas desde a África até o México. Na nossa própria língua, a palavra Babel virou sinônimo de barulho, de confusão. E a influência na cultura é inegável, desde as cidades gigantes de filmes como Metrópolis até a ideia genial do peixe de Babel em O Guia do Mochileiro das Galáxias. E, no fim, a gente fica com essa ideia poderosa para refletir. Se essa história nos ensina que a diversidade é algo divino, algo intencional, o que isso significa para nós hoje? Neste nosso mundo superconectado, globalizado, em que a gente busca unidade pela tecnologia, Babel serve como um lembrete eterno. Desafia a gente a perguntar se a verdadeira unidade está em sermos todos iguais ou em aprender a entender e a valorizar as nossas profundas diferenças. Obrigado por nos acompanhar nessa análise.